Olá, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Viajando pela Bíblia. Esse é o nosso primeiro episódio. Viajando pela Bíblia é um projeto da Igreja em Poços de Caldas. Eu me chamo Jefferson Pita e estarei junto com você aí nessa nossa grande viagem. O intuito desse programa é que você tenha um pouco mais de contato com a Bíblia, conheça um pouco melhor a Bíblia, de uma maneira leve, de uma maneira descontraída. Nós não temos o intuito aqui de fazer um estudo bíblico bem detalhado, versículo por versículo, também porque a Bíblia é um grande quebra-cabeça e nós queremos aqui, programa por programa, ir montando esse quebra-cabeça para que as coisas façam cada vez mais sentido para você. Toda semana nós teremos um convidado diferente, que será o nosso guia turístico. Ele vai nos levar por uma viagem. Hoje o nosso primeiro destino é exatamente a Bíblia. Está aqui conosco hoje o Luiz Henrique, ele que vai falar com a gente. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos os participantes dessa viagem, ou a primeira viagem que vamos dar início hoje. Na verdade, é uma longa viagem por toda a Bíblia. Como o Jefferson disse, nós vamos nos deter principalmente nos principais pontos turísticos. O Jefferson, é até interessante porque na minha vida profissional eu viajei muito mesmo, principalmente aqui na América Latina, viajei muito. E, eventualmente, quando eu tinha um tempinho, uma folga entre uma viagem e outra para visitar em alguma cidade, aproveitar para visitar algum ponto turístico, os meus amigos daquela cidade falavam: Luiz, não dá para ver tudo. Vamos nos concentrar nos principais pontos turísticos. E o objetivo hoje, Jefferson, eu creio que o objetivo desse programa é nós viajarmos, e assim que nós vamos conduzir todos os nossos viajantes, companheiros, nessa jornada, nos principais pontos turísticos da Bíblia, ou nas principais verdades, nas principais revelações, nesse conjunto de quebra-cabeça que constitui a Bíblia. Nós vamos, pouco a pouco, nós vamos passando por essas verdades e por essas revelações, e no final nós vamos ter uma ideia completa do que significa a Bíblia e qual o objetivo da Bíblia. Muito legal, muito bom isso, né? A Bíblia, mesmo sendo um livro, entre aspas, muito comum para nós, principalmente brasileiros, né? Um livro que está praticamente em todas as casas, a maioria das pessoas não conhece, né? Ou o contato que teve é muito pouco. Então, o nosso objetivo é realmente esse, né? Eu queria começar já fazendo uma pergunta para o nosso tema de hoje, que é justamente a Bíblia. E eu queria saber de você, Luiz, o que significa a palavra Bíblia e também qual é a importância da Bíblia na vida dos seres humanos. Muito bem, Jefferson. A palavra Bíblia significa o livro. Na verdade, é livro, mas nós colocamos esse artigo na frente da Bíblia como o livro, porque, na verdade, a Bíblia é o principal livro de toda a humanidade. Atualmente é o livro mais vendido em toda a Bíblia. Não sei se é o mais lido, hein? Deveria ser o mais lido, porque é o livro mais vendido. Em toda a Terra, em todo o mundo, é o livro mais vendido. Ela está disponível aí em todas as línguas que você possa imaginar, além de estar disponível pelas mídias sociais. É um livro que traz, por um lado, bastante discussão, de entendimento, mas o propósito principal e a importância da Bíblia é trazer a própria vida de Deus para o homem. Mas ainda falando um pouquinho dessa curiosidade, só para ter uma ideia, Jefferson, como às vezes, eu não sei, às vezes pode ter algum participante que nunca viu a Bíblia. Então nós temos desde exemplares como esse,
Novo Testamento, aqui só para mostrar, olha, um pequeno livro de bolso. Então hoje a Bíblia ela é disponibilizada em várias versões. Eu tenho aqui vários exemplares da Bíblia em vários idiomas, e também até Bíblias para jovens, como essa, né? Existem Bíblias que ela também possui anotações, ela tem um recurso de estudo. Enfim, eu tenho outras aqui, vários tipos de versões também, em função da tradução da Bíblia. A Bíblia, aproveitando aí, ela é muito interessante, porque, na verdade, nós falamos que é o livro, mas, na verdade, ela é composta por 66 livros. Obviamente, ela é considerada como um único livro. Por isso, quando no início, Jefferson, quando você fala que é um grande quebra-cabeça, e é verdade, porque são 66 livros. O que é muito comum é que muitas pessoas, às vezes, ela toma a iniciativa de conhecer a Bíblia, de querer conhecer a Bíblia, e ela lê uma parte da Bíblia, ela lê um livro, e ela muitas vezes ela fala: eu não estou entendendo nada, eu vou parar por aqui. É muito difícil entender a Bíblia. Mas isso é como um quebra-cabeça. Você, para poder entender a Bíblia, você tem que ter uma visão completa dela. Porque, às vezes, o livro que você está lendo, a resposta está no livro subsequente, ou em outras passagens mais adiante. Então, você não pode se frustrar, esse é um primeiro ponto, na leitura da Bíblia, que ele é um livro que ele traz a atenção das pessoas. Por que ele atrai a atenção das pessoas? Porque, diferente de todos os outros livros, o autor desse livro, o autor é Deus. O seu conteúdo, ele visa trazer a própria revelação de Deus para o homem. Deus, ele é um Deus que ele fala. Aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, já nos primeiros versículos ali, o Evangelho de João é um dos livros do Novo Testamento. E é dito que Deus, ele é a palavra. O próprio Deus é a palavra. Você há de confirmar comigo que uma pessoa que não abre a sua boca, que não fala, ela é muito misteriosa. Não é verdade? Deus, por um lado, ele é misterioso. Mas, por outro lado, ele é um Deus que ele é a própria palavra. Ele fala, ele é um Deus que ele gosta de se manifestar por meio da palavra, por meio da Bíblia. A Bíblia é importante porque, por meio dela, eu e você e todos os homens têm a oportunidade de conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus por meio da Bíblia. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai ter a oportunidade de conhecer a Deus. Legal, muito bom, né, Luiz? E a Bíblia realmente é um livro incrível. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, também as pessoas podem ter dúvida. Quem escreveu a Bíblia? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Eu vou responder a sua pergunta na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde é dito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, ou no original, no grego, tem um significado mais profundo, mais adequado, que é soprado. Isso é importante, porque toda a Bíblia, ela é fundamentada pelo sopro de Deus. Você pode estar perguntando: mas não foram homens que escreveram? São 66 livros? Sim, são homens que foram usados por Deus. Isso é importante. Deus falou, Deus soprou aquela palavra, e homens escolhidos por Deus
registraram o sopro de Deus, ou seja, a palavra de Deus. É como se esses homens usados por Deus, eles fossem um barco à vela. Deus soprou nessa vela, nesse barco chamado homem, e esses homens foram dirigidos por Deus em como escrever, registrar em livros aquilo que saiu de Deus. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, é dito: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No versículo 20, eu acho que é importante nós lermos, fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma palavra registrada na Bíblia tem como fonte algo particular de algum homem. Pelo contrário, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos ou homens separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele usou homens com diversas profissões. Ele usou reis, ele usou médicos, ele usou lavradores. Em diferentes épocas, para termos uma ideia, a Bíblia toda levou um período de 1.600 anos para ser completada. 1.600 anos, por diversas pessoas com diferentes profissões e homens que não conheceram os seus antecessores, homens que escreveram, por exemplo, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. E Moisés, ele escreveu esse livro, esses 5 livros, há 1.500 anos antes de Cristo. Aí você vai para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, que foi escrito no ano 90 depois de Cristo. No entanto, essas duas obras são obras que se complementam na ideia central. Por que a Bíblia ela tem um caminho, uma avenida central, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse? A Bíblia se divide em 2 partes. O Velho Testamento, onde é composto de 39 livros. Eles tratam principalmente antes do período da primeira vinda de Cristo. Então, ali são abordados várias histórias de homens que foram escolhidos por Deus para escrever, deixar registrado o sentimento de Deus, o pensamento de Deus. E no Novo Testamento, que é a partir da primeira vinda de Cristo, que ali nós temos esse registro, são mais 27 livros que é composto do Novo Testamento. Então vamos lá, Velho Testamento 39 livros e Novo Testamento 27 livros. No entanto, o mais importante é que existe uma linha central, um pensamento central. Esse quebra-cabeça, ele toma forma quando você considera todos esses 66 livros. Você pode ter, no final, uma figura completa, uma obra completa sobre a vontade de Deus. Esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você pegar ali o livro de Gênesis, que nós vamos viajar por aí também, pelo livro de Gênesis, pelos 7 dias da criação, ali são sementes, a semente das verdades foram semeadas nos primeiros livros da Bíblia.
E depois, essas verdades, elas são desenvolvidas ao longo dos demais livros, até a colheita final, que é o livro de Apocalipse. Então, por isso que o livro, a Bíblia, é um livro maravilhoso. Agora, eu vou contar um segredo para você. Para que você possa entender a Bíblia, é insuficiente você usar apenas a sua mente. Você tem que usar um outro órgão, que é o espírito humano. Deus nos deu um órgão, um espírito humano, que ele tem uma capacidade de uma percepção que vai além da mente humana. Então, para nós fazermos essa viagem e termos um entendimento claro desse pensamento central, que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, você precisa usar a mente, também usar o espírito humano, que é através do qual você vai ganhar uma percepção, você vai ter uma consciência além dos limites de entendimento terrenal. Se você se limitar apenas a entender a Bíblia, num conhecimento, porque você pode ler a Bíblia inteirinha usando um veículo, apenas o veículo da mente, vai ser insuficiente para você alcançar o que de fato ela quer revelar. Então, eu queria dizer para você que é crucial fazermos sempre uma oração a Deus para que Ele nos dê entendimento da sua palavra e para que nós possamos ter junto conosco nessa viagem Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que nos acompanhar nessa viagem para que Ele possa nos revelar o conteúdo da vontade dele, da vontade de Deus. Ele tem que nos acompanhar, porque a mente humana é insuficiente. Então eu gostaria de ler, para confirmar isso que eu estou falando, é o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele faz essa abordagem junto aos doutores da lei. Naquela época, havia pessoas, os religiosos, que eles estudavam a Bíblia. Eles iam nas Escrituras. Ainda não, eles não tinham todos os livros, obviamente, mas era principalmente, na época do Senhor Jesus, o que eles tinham em mãos era principalmente o Velho Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, eles examinavam as Escrituras, de todo aquele texto, eles examinavam, mas eles estavam usando um órgão apenas, que é a mente. Então, mas isso é impossível, porque o próprio Senhor Jesus falou para eles: vocês julgam ter... Olha então aqui a resposta da pergunta que o Jefferson me fez. O objetivo da Bíblia é que o homem possa receber a própria vida de Deus através da palavra dele, através do falar dele, ele transmite a vida. Então, eu quero deixar bem claro, diferente de outros livros, a Bíblia, ela tem alguns objetivos. Então, não é que você tenha uma grande cabeça, um pote de conhecimento. Não, Deus não, porque se fosse isso, Deus estaria fazendo uma certa diferenciação, porque às vezes pode ser que eu não tenho tanta capacidade de entendimento tão grande de leituras, assim. Mas, obviamente, você precisa usar a sua mente, mas você nunca pode se esquecer que o objetivo principal da Bíblia é que Deus quer transmitir a vida. Então não é somente a mente, você tem que colocar o seu coração, abrir o seu coração
para que você possa receber o autor. Somente o autor pode trazer um entendimento real, verdadeiro. A verdade está registrada na Bíblia. Eu gostaria de fazer uma declaração, que a Bíblia é o manual da vida humana. Você muitas vezes compra um equipamento, um eletroeletrônico, e você não sabe, muitas vezes, qual é o significado de alguns itens daquele equipamento eletrônico. Aí você tem o manual, mas a hora que você pega o manual ali, você fala, tá pior do que bula de remédio. Agora, o que dizer da Bíblia? Muitos, às vezes, quando começa a ler a Bíblia apenas com a sua mente, ele não para e pede ao autor: Jesus, eu peço a ti, me ilumina, revela a sua palavra, revela a sua vontade para mim, para que eu possa te conhecer. Esse é o caminho para eu te conhecer, é através da Bíblia. Senhor, por favor, se revela para mim. Aí Deus vai junto com você nessa viagem. E assim vai procedendo. Então, o objetivo da Bíblia é testificar a respeito do Senhor Jesus, é tornar o homem sábio para a salvação. E é muito interessante, eu aprecio muito essa função da Bíblia. Mais do que dar conhecimento, o objetivo que Deus quer que eu e você encontremos aqui nesse livro: alimento espiritual. Você já pensou nisso? Por isso você não pode só deixar ela parada na sua mente, você tem que sentir o sabor. A palavra, o salmista, ele fala que as palavras que ele recebia de Deus era como favos de mel, era como alimento para ele. No Evangelho de João, o Senhor Jesus mostra que a palavra é o pão que é para nos alimentar. Então, se eu chego à Bíblia e leio a Bíblia e não tenho a sensação de satisfação, eu não estou. É melhor parar e voltar e orar. A Bíblia tem que ser lida com oração. Sabe por quê? Porque quando você ora, você exercita esse órgão que Deus criou, que nós chamamos de espírito humano, e ele está apto para receber a palavra como alimento e você fica satisfeito. Jefferson, acho que eu falei muito. Não, muito bom. E aí dentro, eu tinha feito essa pergunta, né, com o objetivo, qual o objetivo que a Bíblia foi escrita, e você já respondeu qual seria a outra pergunta, que era como ler a Bíblia, e você mesmo já falou, né, não é só com o intelecto, mas também com o nosso espírito. Então foi muito bom. Eu acho que para esse nosso nosso início de viagem, eu acho que foi muito bom. Hoje nós já vimos que a Bíblia significa livro, palavra Bíblia. Ela é um conjunto, né, de 66 livros aí que demorou 1.600 anos para ser escrito. Foi escrito por homens diferentes, né, em épocas diferentes, e que ela tem uma ideia central, que é a pessoa do Senhor Jesus, que é Cristo. E que a maneira de eu me achegar na Bíblia não é só apenas com a mente, mas também com o Espírito. Aí tem um exemplo que eu acho muito legal. Aí você falou, né, não adianta eu simplesmente ir lá ler, eu tenho que consultar Deus. Por exemplo, eu sou músico e eu sou compositor. Se você ouvir uma música minha, você vai interpretar ela de acordo com as coisas que tem dentro de você, né? Com as suas experiências, ela vai ter um significado para você. Agora, se outra pessoa ouvir a música passa a ter um outro significado. Mas a única maneira de você saber o real significado daquela música, do que foi escrito, é vindo no compositor. Falou, já, o que você quis dizer com aquela música? O que você falou? E aí eu chego para você e falo, ó, essa frase é por causa disso. Aí você fala, aí a música passa a ter um maior sentido. É a mesma coisa na Bíblia. Deus escreveu. A única maneira de você conseguir saber
Não é que Deus escreveu, né? Ele soprou e um homem inspirado por ele escreveu. A única maneira de você saber o que quer dizer é perguntando para Deus. Muito bom, acho que foi muito bom. Tem que falar alguma coisa? Eu só queria deixar bem claro. Existe uma verdade que é Deus. Deus é a única verdade desse universo, que jamais pode ser alterada, não pode ser mudada. E isso é uma segurança para todos os que se achegam à Bíblia. A Bíblia, ela trata de um amor entre Deus e o homem, onde no final ele quer ser uma única entidade com o homem. Ele quer se amalgamar, entremesclar com o homem. Bem, muito bom. É isso aí, acho que nós tivemos um bom início, então espero que você aí que está nos acompanhando, que pegou esse primeiro episódio, se você se sentiu ajudado, compartilhe isso com as pessoas que você conhece. Toda terça-feira, às 8 da noite, aqui no canal da Igreja em Poços de Caldas, vai estar disponível um episódio do Viajando pela Bíblia. E nós vamos tratar de muita coisa legal. E lembre-se, se você tiver dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários que a gente pode fazer um vídeo específico sobre a sua dúvida. E antes de terminar, eu queria agradecer ao Luiz por ter se disposto a participar, né, a nos ajudar com esse primeiro capítulo. Eu queria pedir também se você pode fazer uma oração por nós, para nós encerrarmos. Claro que sim. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós, primeiramente, te agradecemos pelo fato do Senhor ter nos deixado a Bíblia, pela qual o Senhor fala conosco, pela qual o Senhor nos alimenta, pela qual o Senhor se revela para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, que nesse dia nós iniciamos essa viagem para conhecermos o Senhor, para termos esse relacionamento amoroso com o Senhor. Nós queremos te conhecer, por isso se revela para cada viajante, para cada participante desse programa. Nós oramos a Ti, que o Senhor possa se revelar para cada um através desse programa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e abençoamos cada participante. Amém. Amém, muito bom. Muito obrigado, viu? Então até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, Luiz. Até mais. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado, Jean.